Cavaleiros Templários. Bom, os Cavaleiros Templários eram membros de uma ordem religiosa e militar fundada em 1120 durante as Cruzadas. E como eles eram religiosos, eles faziam votos de pobreza, castidade e obediência. Mas como também tinham uma missão militar, faziam votos para proteger os peregrinos que se dirigiam a Jerusalém. A proteção era necessária devido aos ataques muçulmanos contra os peregrinos cristãos que peregrinavam até a Terra Santa. Bom, a sua origem, que realmente eles foram? Eles foram militares, religiosos, e eles foram vestidos militares para salvar dos muçulmanos os lugares santos do Oriente, como conta o historiador Thomas Woods. O primeiro Papa a convocá-los foi Urbano II para retomar Jerusalém. Fez isso em 1095, no Concílio de Clermont. Os cruzados conseguiram, mas não devolveram o território conquistado ao Império Bizantino. Por isso, em 1120, o rei Balduíno II de Jerusalém pediu ajuda. Ele recebeu de um grupo de cavaleiros que estavam dispostos a sacrificar suas vidas para proteger peregrinos cristãos. Eram os pobres cavaleiros de Cristo, que conciliaram a vida militar e a vida religiosa. Seu líder era Hugo de Paennes, e levava uma vida de extrema pobreza. O rei de Balduíno cedeu a mesquita de Al-Aqsa para que eles morassem. O templo de Jerusalém foi construído ali. Não há muitas, nos primeiros 10 anos, muitas notícias tratando sobre, porque não existiam grandes feitos nessa época sobre os templários, principalmente as cruzadas. Bom, falar um pouquinho aqui sobre a peregrinação de São Bernardo de Claraval. Bom, a partir da peregrinação de São Bernardo é que a ordem ganhou força. Foi ele que apresentou ao Papa Honório II a causa dos templários. Isso aconteceu no Concílio de Troyes em 1129. Assim, a Igreja reconheceu oficialmente a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo do Templo de Salomão. São Bernardo escreveu os fundamentos espirituais para a ordem seguir, mostrando que não era compatível ser guerreiro e religioso. Tratava-se apenas de uma dupla batalha, que era lutar contra si mesmo e contra os inimigos de Cristo. E a ordem começou a receber doações, pois a sociedade medieval os apoiava moral e materialmente. Havia compreensão pública da defesa dos lugares que eram considerados santos. Falar um pouquinho aqui sobre o primeiro símbolo da ordem dos templários. Bom, a imagem de dois cavaleiros sentados no mesmo cavalo. Alguns dizem que isso faz referência em pobreza, por não haver cavalos partos. Mas, segundo Bárbara Frade, do Arquivo Secreto do Vaticano, este símbolo alude às personagens de um famoso poema épico chamado La Chanson de Roland. Neste caso, Rolando e Oliver partem para combater os sarracenos na Península Ibérica. Juntos, eles representavam coragem, prudência, bravura e sabedoria. Misturavam-se a ousadia e o destemor de Roland, controle de paixões de Oliver. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre os templários das cruzadas. Bom, com a ajuda de São Bernardo de Claraval, os pobres cavaleiros de Cristo conseguiram a aprovação de 3 papas entre o Concílio de Troyes e a Segunda Cruzada. Os muçulmanos dominaram o condado de Edessa no ano de 1144.
Preocupado, o Papa Eugênio III convocou uma nova cruzada para defender a Terra Santa. Afinal de contas, o condado permitia acesso a Jerusalém. Mesmo sendo líderes máximos da igreja, seu apelo não foi atendido. Por esta razão, o rei Luís VII pediu a Subornar para que convocasse os fiéis. Ao contrário da primeira, a segunda cruzada fracassou. Os cristãos encontravam-se cada vez mais acuados, até serem vencidos pelo líder muçulmano Nur az-Din. Uma série de consequências acabou levando à derrota. Após a primeira cruzada, muitos guerreiros deixaram a Terra Santa e voltaram para suas casas. O número de invasores era maior que de cristãos que defendiam Jerusalém. Os muçulmanos em vantagem nas lutas, por números e por localizações principalmente. Os custos de pertencer a ordens templários eram altos, pois cada cavaleiro tinha que custear sua viagem, armadura, armas e cavalos. Entre os muçulmanos, o general Saladino ascendeu à liderança. Ele foi responsável pela união dos muçulmanos que lutavam entre si, levando-os a se agruparem contra os cristãos. Vou falar aqui um pouquinho sobre o reino de Jerusalém. O rei Balduíno IV de Jerusalém morreu de lepra e foi sucedido pelo filho Balduíno V, que também morreu. Assim, a mãe Síbila assumiu como regente. Antes de continuar os desdobramentos da sucessão do trono, é preciso entender a importância das ordens militares. O monarca tinha legitimidade por causa de seu apoio, pois eram responsáveis por sua escolta e pela proteção da cidade. Os templários e os hospitalários, a ordem de Malta, eles defendiam os peregrinos em Jerusalém e aprovaram a coroação de Síbila. Tudo mudou com a chegada de Guido, de Lusignan, marido de Síbila, homem que desejava ser coroado rei. Para isso, ele tinha o apoio dos templários, mas não dos hospitalários. No final, ele acabou sendo coroado ao lado de Síbila e se tornou o novo rei de Jerusalém. Enquanto isso, Saladino havia expandido seu domínio sobre grande parte do território, outrora dominado pelos cristãos. O ano de 1186, o confronto entre as tropas da cidade de Jerusalém era inevitável. Mas como os templários derrotariam os muçulmanos? Raimundo de Trípoli, chefe dos cristãos, aconselhou o rei a aguardar que o exército de Saladino se desgastasse no deserto. A vitória parecia certa com a execução deste plano. Entretanto, Geraldo de Rochefort convenceu o monarca a mudar de ideia e atacar. Por causa dessa mudança de estratégia, Jerusalém lá foi perdida. Em 1187, o Saladino derrotou os cristãos na Batalha de Hattin. Como consequência, eles perderam o rei, 230 templários e reinado de Chantilly, que era um antigo inimigo do líder muçulmano que morreu como mártir porque recusou se converter ao islamismo. O rei Guido foi culpado, mas como os templários não poderia acontecer o mesmo. Eram homens que tinham escolhido dar suas vidas pela igreja, por causa da fé em Jesus. Foi-lhes dada uma escolha entre duas opções: converter-se ao Islã ou morrer. Os 230, eles escolheram a morte. A notícia foi tomada. A notícia da tomada de Jerusalém pelos muçulmanos rapidamente chegou à Europa. Então, uma nova cruzada foi organizada. Os reis Frederico de Barbarroja, Filipe Augusto e Ricardo de Coração Leão foram os organizadores. Entre as cruzadas,
essa foi mais bem planejada, mas mesmo assim, jogos de interesse levaram ao fracasso. Bom, explicar um pouco como os Cavaleiros Templários se organizavam. São Bernardo de Claraval conciliou virtudes monásticas como as virtudes militares de um digno cavaleiro de Cristo. As principais virtudes eram a mansidão, a prudência e a temperança. As do segundo eram a coragem, a fortaleza e a justiça. Nas palavras do santo, pretendo falar de um novo tipo de cavaleiro, absolutamente desconhecido, mas eram nas eras precedentes, que sem poupar energias, trava a luta num duplo fronte, uma luta contra a carne e o sangue, mas também contra espíritos malignos espalhados nos ares. Bom, São Bernardo pensou em detalhes templários deveriam viver. Na verdade, assim, como os cavaleiros deveriam viver, né? Já que tinham que viver essa parte de fé e essa parte de militar, né? Deles. Bom, que no caso é a limitação fulgural, que é o quê? Não é aquela limitação nem muito fraca, mas também não podia ser aquele forte a ponto de cometer exageros. Bom, na infância era proibido ser recrutado. Testes de recrutamento nos adultos. Você passava por testes para ver se você poderia realmente participar. Geralmente eram homens viúvos. Eram proibidos de conversar sobre experiências sexuais. Quando junto de cavaleiros seculares, os templários deveriam ficar separados. Homens com idade entre 30 e 40 anos era a predominância dos cavaleiros templários. Enfim, a ordem dos templários era formada por homens que queriam expiar seus pecados, queriam indulgências que expiassem um passado vergonhoso e fazer algo digno em louvor à vida. E para ser um bom cavaleiro templário, precisava atender 4 pontos, que era ter um bom vigor físico, com coragem ligada ao senso de honra, lealdade ao grupo e espírito de sacrifício. Essas regras de São Bernardo eram cavaleiros que lutavam para permanecerem humildes, castos e honrados em sua missão. Eram treinados para serem obedientes, afinal, eram indispensáveis uma ordem militar, que os soldados se dobrassem a seu superior de hierarquia. Na ordem, havia o burgomestre, que era escolhido por eleição. Ele possuía autoridade sobre os templários. Seu prestígio era tal que, por exemplo, nada do tesouro poderia ser trocado sem sua permissão. Um exemplo de obediência e coragem é visto no famoso cerco de Antioquia. Os muçulmanos estavam prestes a tomar a cidade, mas os templários bloquearam o caminho com o próprio corpo a fim de cumprir a missão de defender os cristãos. E assim, por que os cavaleiros acabaram, né? São João do Acre, hoje parte de Israel, era o último reino cristão que restara das cruzadas. Em 1291, a cristandade sofreu uma derrota. Com a pressão do exército muçulmano, a fortaleza dos templários ruiu e a maioria soterrada, incluindo os cristãos que ali estavam escondidos a serem protegidos da guerra. Os cavaleiros que sobreviveram retiraram-se para a ilha de Chipre e lá escolheram Jacques de Molay como o novo grão-mestre da ordem, que, percebendo o risco do fim dos templários, quis convencer o Papa a iniciar uma nova cruzada. A tarefa não seria fácil, pois Filipe IV da França e Eduardo I da Inglaterra estavam lutando entre si. E, assim, a morte deles, a partir do historiador Malcolm Barbaro, conta que por causa das guerras, Filipe IV, o Belo, decidiu comprar
impostos da igreja para resolver seu problema de recursos financeiros para o exército. Isso era proibido e o Papa Bonifácio VIII emitiu uma bula rechaçando o rei. Entre os vários conflitos, uma das estratégias do rei foi a mentira. Ele começou a acusar o Papa de um herege satanista. O problema evoluiu de tal forma que Bonifácio VIII excomungou o rei francês. Por causa disso, 600 homens liderados por Guilherme do Garete invadiram a cidade e exigiram a renúncia do pontífice, tendo como sua resposta: eis a minha cabeça, eis a minha tiara, morrerei é certo, mas morrerei papa. Após sua morte, e também a de seu sucessor Bento XI, o papa foi assumido pelo cardeal francês Bertrand de Gold, que tomou o nome de Clemente V. Ele foi um diplomático com o rei francês do seu sucessor, preferindo decretar uma suspensão não definitiva aos templários para manter a unidade da igreja, pois havia a ameaça de se criar a igreja francesa autônoma e separada de Roma. Filipe IV o Belo precisava de dinheiro e descobriu a fortuna dos templários franceses. Pediu enorme quantia emprestada, que foi concedido. Contudo, o dinheiro seria usado para a nova cruzada desejada por Jacques Molay. Quando o grão-mestre soube do empréstimo, decidiu expulsar o tesoureiro. A estratégia do rei era mais contra o Papa. Acusou os templários de serem hereges, apóstatas e sodomistas. Assim, foi aberto o processo judicial contra os pobres cavaleiros de Cristo. Problemas de humilhação e tortura de neófitos foram encontrados no rito de iniciação dos templários, algo previsto na regra original de São Bernardo de Claraval. Bom, os problemas encontrados não eram suficientes, graves para a extinção dessa ordem, mas o rei precisava de dinheiro, e dinheiro também queria o lugar do Papa como autoridade religiosa. Clemente V queria absolver os templários, mas estava doente e não conseguia enfrentar a oposição de Filipe IV. Em 1314, a ordem dos templários foi dissolvida. Jacques de Molay, mesmo sendo inocente, foi condenado ao crime de heresia, sendo suas últimas palavras: Senhores, ao menos deixai-me unir um pouco minhas mãos e a Deus, fazer uma oração, pois esta época é a ocasião. Veja aqui meu julgamento, que morrer me convém livremente. Deus sabe quem errou e pecou. Logo chegará o infortúnio àqueles que nos condenaram erroneamente. Deus vingará nossa morte. Senhores, sabeis sem calar que todos os que são contrários por nossa causa irão morrer. Nesta fé quero morrer. Eis minha fé e vos peço que, para a Virgem Maria de Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, volteis o meu rosto. Não só ele, mas centenas de templários foram lançados pelo poder civil, não pela igreja nas fogueiras. A autoridade papal foi ignorada e violada, pois o pontífice já havia declarado a inocência deles em relação às heresias. Obrigado, gente.